eu encomendo o teu servo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Boa noite, meus irmãos. Eu aqui de novo. Não estou calminho não, hein, pastor? Irmãos, perdoem aí a minha voz, né? Eu fiquei um pouco gripado essa semana, mas o Senhor é bom, né? Não deixou a voz sumir e eu vou cumprir aqui com o que me foi, vamos dizer, designado, né? A voz está meia fanha, mas os irmãos aí me perdoem. Irmãos, eu quero começar dizendo aqui aos irmãos que alguns dias atrás, quando eu recebi esse convite especial para estar aqui hoje, trazendo esse devocional aí para a igreja, essa data tão importante, né, que é o aniversário da união masculina e feminina, e eu confesso aos irmãos que quando eu recebi esse tema, é o Deus que tudo vê, na hora que esse tema veio através do líder da igreja, do irmão, nesse primeiro momento, eu já fui confrontado pela palavra. E eu não sabia do tema quando eu recebi o convite. E assim, antes de eu preparar algo para compartilhar com os irmãos, eu fui confrontado pelo próprio Deus por essa palavra. E esse tema, ele é forte, irmãos. Como o Senhor disse, né? O Senhor, Ele tudo vê. E nesse momento, o Senhor falou comigo assim: antes de você falar para os outros, eu quero falar com você primeiro. Irmãos, foi muito bom, porque no momento que eu recebi esse desafio, eu tive uma paz muito grande no meu coração, sabe? Porque de imediato a gente tem aquele temor, né? Pelo zelo da palavra, por estar aqui à frente da igreja. E eu tive paz. Isso foi muito bom. Eu comentei com o irmão e eu fiquei muito feliz por isso. E esse tema mexeu muito comigo. E não é apenas um conteúdo para um culto, irmãos, mas é algo que o Senhor quer trabalhar na vida de todos nós, né? E a começar pela minha. E por isso, para mim é um privilégio estar aqui, irmãos. Não só para cumprir um convite, sabe? Mas para compartilhar com os irmãos essa palavra que nasceu no coração de Deus, primeiramente, e foi entregue à liderança dessa igreja, né? E depois chegou até mim, para que eu pudesse ministrar aqui aos irmãos. E eu creio que, assim como essa palavra falou ao meu coração, ela também falará aqui ao coração de cada um aqui presente, amém? Então, irmãos, o tema base, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, em Salmo 139, vamos fazer a leitura da palavra dos versículos 1 ao 3, Salmo 139, 1 ao 3. Vou precisar de muita água aqui. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Amém, Pai, pela tua palavra. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor. Peço que o Senhor me use, ó Deus, como um instrumento em tuas mãos para falar ao coração da tua igreja, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração. Que tudo que aqui eu venha falar, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando mais um ano da nossa união feminina e da nossa união masculina, né? E o tema que foi dado, ele é bem profundo e impactante, e extremamente atual. O Deus que tudo vê. Irmãos, nós vivemos num tempo
em que muitos vivem uma vida de aparência. Máscaras no ambiente de trabalho, nas redes sociais, até dentro da igreja. Mas, meus irmãos, com Deus não há fingimento. Com o Deus que tudo vê, não há disfarce, não há esconderijo. Por quê? Porque Ele vê tudo, irmãos. O Deus que tudo vê, Ele vê todos. Ele vê o que está por trás da face, por dentro da roupa e também dentro do nosso coração. E isso, meu irmão, é uma verdade que consola. Só que também é uma verdade que corrige, mas também é uma verdade que transforma. E eu trouxe 3 pontos aqui, onde nós vamos nos aprofundar. E esses pontos, eles me confrontaram. E ao mesmo tempo me trouxe paz no meu coração, né? E nós vamos aqui nos aprofundar nesses pontos, para que nós possamos entender o Deus que tudo vê. O primeiro ponto é o seguinte, meus irmãos: Deus vê o nosso coração. Sim, a Bíblia, ela afirma que Deus vê o nosso coração. E isso significa que Deus não se limita à aparência externa, irmãos, né? Mas Ele sonda os nossos pensamentos, nossas intenções, né? As nossas motivações mais profundas. E Ele vê também o que está escondido aos olhos humanos. E também julga com base no caráter e na sinceridade do coração. Em 1 Samuel 16:7, 1 de Samuel 16:7, diz assim a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Irmãos, quando o profeta Samuel, ele foi ungir o novo rei, todos acharam que seria Eliabe, né? Grandão, bonito, preparado, forte, né? Mas aos olhos humanos. Mas Deus já havia escolhido, e era Davi, um jovem que ninguém dava valor, mas ele possuía o quê? Um coração segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele continua olhando para o nosso coração, né? Será que Ele encontra em nós, quando Ele olha para o nosso coração, esse Deus que tudo vê, será que Ele encontra em nós um coração quebrantado? Ou será que Ele encontra vaidade, orgulho, religiosidade, né? E na união masculina e feminina, Deus não está procurando os mais fortes, os mais bonitos, os mais ajeitados, os mais inteligentes. Não. Deus está procurando os mais sinceros. Amém? Então, irmãos, o Deus que tudo vê, em primeiro ponto, Ele vê o nosso coração. Agora, o segundo ponto, Deus, o Deus que tudo vê, Ele vê o que fazemos em secreto. O Deus que tudo vê, Ele nos vê no nosso secreto. Mateus 6:6. Mateus 6:6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secretamente te recompensará. Irmãos, existem homens e mulheres aqui que oram,
que ajudam, que servem, que sustentam a obra, mas ninguém vê. Os olhos humanos não vê. E Deus sabe que aqui tem irmãos assim, porque Deus vê. Mas esse Deus que vê, Ele tem um galardão guardado para cada um de nós, né? Lembra, irmãos, daquela oração feita de madrugada, quando você chorava ali no seu quarto, em silêncio, pela sua família, por um ente querido? Lembra dessa oração? Deus estava vendo. Muitos irmãos não sabem, mas Deus estava vendo. Lembra daquele jejum que o irmão fez? Não contou para ninguém, não desfaleceu a face, permaneceu firme no seu jejum. Sabe quem estava vendo? O Deus que tudo vê, porque Ele vê. Por outro lado, mas, né, sempre tem o mas, né? Também Deus, o nosso Deus que tudo vê, Ele também vê aquelas práticas escondidas, aqueles pecados alimentados no escuro, no secreto, os pensamentos não confessados, Deus também vê. Tudo que é feito em secreto, seja bom ou seja mal, Deus vê. O nosso Deus vê. Então, irmãos, o Deus que tudo vê, Ele vê o nosso coração, primeiro ponto. Ele vê o que fazemos em secreto, mas também tem um terceiro ponto. Ele vê as nossas dores e as nossas lutas. Terceiro ponto, irmãos, Deus vê as nossas dores e lutas. O Deus que tudo vê, conhece as dificuldades e os sofrimentos individuais de cada um de nós. E Ele se importa. Deus, Ele está atento às nossas dores, e Ele nos oferece conforto e nos oferece força. Tem um versículo, Êxodo 3:7. Êxodo 3:7. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmãos, há momento em que nós nos sentimos invisíveis, né? Você luta, você batalha, você chora, você guarda coisas dentro do peito para não demonstrar na frente da sua esposa, não é verdade? Você chora, guarda aquilo dentro do peito para não desfalecer na frente do seu esposo ou dos seus filhos, e parece que ninguém nota esse sofrimento, a sua dor, a sua luta, mas Deus vê. O Deus que tudo vê, Ele vê. Deus, Ele viu José no fundo do poço. O Deus que tudo vê, Ele viu Elias na caverna. Ele viu Paulo naufragando. E Ele também vê você, Ele vê eu. E todas as nossas lutas e dificuldades, Deus nos vê, irmão. Nós temos que ter isso em nossa mente, que o tempo inteiro o olhar de Deus está sobre nós. Seja no secreto ou seja no público. Forte, né? Deus vê. Ele vê e Ele batalha a seu favor. Deus vê aquela batalha que você está enfrentando para poder manter a sua casa de pé. Deus sabe de tudo isso daí. O Deus que tudo vê, Ele vê o desânimo
que você não tem coragem de admitir. Sabe aquele desânimo de trabalhar na obra? Que você não tem coragem de admitir? Deus vê. Ele está dizendo: eu vejo e eu estou contigo. Deus colocou no meu coração que Ele me vê o tempo inteiro. Seja eu fazendo algo de bom, ou seja eu fazendo algo de mal, Ele está me vendo. O tempo todo. Não tem como escapar dos olhos de Deus. Então, irmãos, como devemos viver, uma vida diante de um Deus que tudo vê? Trouxe alguns pontos aqui para enfatizar de como devemos viver uma vida diante de um Deus que tudo vê. Nós devemos viver com integridade. Porque não adianta, irmãos, enganar os homens se o Deus que tudo vê conhece o nosso coração. Nós temos que ter uma vida de integridade, íntegra, diante de Deus e dos homens. Diante de um Deus que tudo vê, devemos viver com fidelidade, mesmo sem aplausos, sabendo que Ele nos recompensa no tempo certo. Diante de um Deus que tudo vê, nós também devemos viver com arrependimento o tempo inteiro, irmãos, porque nós somos falhos e pecadores, e nesse momento do pecado, da falha, temos que nos arrepender, porque Deus está vendo. Então temos que ter uma vida de arrependimento, porque Ele vê o pecado, porque Ele vê quando o coração se quebranta diante do pecado. Mas também, diante de um Deus que tudo vê, nós devemos viver também com confiança, que é confiar em Deus, porque Ele vê também a nossa dor, vê a nossa luta, e Ele age. Mas Deus age no tempo dEle, não é no nosso tempo. Então, irmãos, fica um desafio aos homens e mulheres de Deus, que o Senhor está nos chamando para uma vida sem máscaras. O Senhor está nos chamando para uma vida de arrependimento diante do pecado. O Senhor está nos chamando para uma vida inteira diante dEle, e uma vida que agrada ao Deus que tudo vê. Irmãos, se hoje Deus sondasse o meu coração, se hoje Deus sondasse o seu coração, o que Ele veria? Se o Deus que tudo vê examinasse a minha vida em secreto, a sua vida em secreto, o que Ele encontraria? Adoração ou pecado escondido? Irmãos, vocês têm vivido como se Deus estivesse te vendo todos os dias? Será que nós temos vivido uma vida ciente de que Deus está nos olhando o tempo inteiro, o tempo todo? Porque Ele está. Os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todos. Então fica esse desafio, irmãos. Nós precisamos todos os dias levantar os nossos olhos aos céus e agradecer a Deus, porque os olhos dele estão sobre nós, nos ajudando, nos livrando de todo o mal, nos exortando através do Espírito Santo. Então, o Deus que tudo vê, Ele vê tudo. O nosso Deus, Ele jamais nos abandonará. Então, vamos refletir, irmãos,
vamos nos colocar diante do Senhor nessa noite e abrir o coração para Ele, para o Deus que tudo vê. Feche seus olhos, irmãos. Oh, Pai, que nós possamos, Senhor, neste momento, abrir nossos corações diante de Ti, Senhor. E se há algo a confessar, ó Deus, que venhamos a confessar. Se há algo, meu Deus, a agradecer, agradeça. Se há algo agora para você entregar diante de um Deus que tudo vê, entregue, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele vê tudo. O Deus que vê tudo, meus irmãos, sabe de tudo. Então, nesse momento agora, abra o seu coração, confesse a Ele, agradeça pela grande misericórdia que é derramada sobre a sua vida todos os dias. E se tiver que entregar algo a Ele, aquilo que não agrada o Espírito Santo, o coração de Deus, entregue a Ele nesse momento. Porque o Deus que tudo vê, Ele sabe de tudo, irmãos. O Deus que tudo vê, Ele ama profundamente os que andam na verdade. Esse Deus que tudo vê, Ele vê o seu coração. Esse Deus que tudo vê, Ele vê o que você faz em secreto. Então confesse a Ele. Esse Deus que tudo vê, Ele vê as suas dores, Ele vê as nossas dores, nossas lutas. Então entregue a Ele essa luta, essa dor, porque Ele vê. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa, meu Deus. Te louvamos, Deus, porque o Senhor esteve conosco essa noite, o Senhor está conosco esta noite, Pai. E Tu és o Deus que tudo vê, Senhor, que conhece o nosso coração, a nossa vida. E, Pai, que ao sairmos daqui, Senhor, possamos viver de uma forma que, ó Deus, o Teu olhar, Pai, encontre fé, Senhor. Encontre, ó Deus, obediência, Pai. E também amor, Senhor, em cada um de nós. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai, por me usar mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Pai, por ter falado primeiramente ao meu coração. Obrigado, meu Deus, por me fazer lembrar, Senhor, todos os dias que os Teus olhos estão sobre mim, Pai. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre essa união masculina e a união feminina, Deus. Peço que o Senhor fortaleça, Pai, cada um aqui, cada família aqui representada, e que o Senhor nos mantenha firmes, Senhor, até o dia da Tua vinda, Pai. Ó, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E eu tenho certeza, Deus, que da mesma forma que ela fez diferença para mim, que ela confrontou, Pai, a minha vida, e que trouxe paz para o meu coração, que ela também traga paz aos corações que ouviram ela nessa noite, Deus. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.